outro dia, lá no Proibidão, eu li um e-mail de uma leitora que dizia acreditar estar vivendo uma relação de sugar baby, sugar daddy com o próprio namorado. E depois de gravar esse vídeo, eu fiquei aqui em casa pensando e conversando e me surgiram muitas dúvidas sobre como é o funcionamento real desse tipo de relação. Tais como, será que toda sugar baby é novinha? Realmente não envolve transas? Como essa coisa é combinada? O que realmente entra e não entra nesse acordo? E os sites e aplicativos que fazem a conexão dessas pessoas interessadas, será que eles são a prova de golpe? Seria esse tipo de relacionamento nada mais do que um grande fetiche? Então eu procurei me informar e, sabendo que você é tão curioso quanto eu, são essas respostas que você vai ver nesse vídeo aqui hoje. Então já senta o dedo no like e se prepara para deixar aqui nos comentários o que exatamente você pensa sobre isso e a gente conversar sobre o assunto. Mas antes de qualquer coisa, me conta uma coisa, você já está inscrito aqui nesse canal? Porque se você não tiver, o momento é esse. Aqui embaixo você vai ver um botão vermelho escrito inscreva-se. Clica nele, aproveita que é de graça e clicando nele você vai ter acesso a todos os vídeos aqui do canal em primeira mão. E a parada é a seguinte, eu já fiz um vídeo falando sobre sugar daddies, mummies, babies há uns 2 anos aqui no canal, mas de lá pra cá esse tipo de relação só cresceu. E cresceu tanto que, pra você ter uma noção, o aplicativo que lidera esse tipo de esquema já há 10 anos lá na Europa tá entrando no Brasil nesse mês. Coincidentemente no mês do Dia dos Namorados. Por que será, né? Esse aplicativo é o My Sugar Daddy. Se você quiser conhecer o aplicativo por você mesmo e confirmar todas as informações que eu vou contar pra você aqui, eu já vou deixar um link direto pra você baixar o aplicativo no primeiro comentário. Tem um em inglês e tem um versão português pra você baixar. Tem os 2 links aí. Mas eu já te adianto também que, apesar do papo aqui envolver dinheiro e presentes, o cadastro no aplicativo é grátis. Porém, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Mas Tati, o que é essa história de sugar daddy, sugar baby, sugar nananã? Vou tentar explicar resumidamente. Sugar daddy ou mummy, que nada mais é, numa tradução bem tosca, papai docinho e mamãe açucarada, são pessoas que têm muito dinheiro e que querem se envolver no relacionamento na intenção de agradar com bens materiais uma outra pessoa. Isso mesmo, com presente, grana, viagem, joia, roupa cara, pagando boleto e aluguel, simplesmente porque eles têm grana para isso e porque eles estão a fim de exercer esse poder. Já a Sugar Baby, em contrapartida, nada mais é do que uma pessoa que está interessada em ganhar esses agrados, que são presentes, dinheiros e afins em troca do seu tempo e da sua atenção. E daí você já deve estar aí pensando, tem que ter algum tipo de envolvimento de transas nisso aí, porque não faz sentido essa coisa. E eu já vou te confessar que esse também foi o meu primeiro pensamento, mas eu vou te contar já já a conclusão que eu tirei disso tudo. Mas antes disso, eu quero te contar ou te lembrar que existe também uma nova onda por aí, principalmente em grupos de redes sociais, onde os caras passam o tempo todo pagando o boleto das meninas com as quais eles nem conversam e nunca viram na vida. Simplesmente as meninas jogam o boleto lá, o cara paga, no que eu acredito que se justifique apenas para o cara poder se gabar que tá pagando isso, ou sei lá, ficar com a sensação de que ele tá agradando alguém. Ou seja, às vezes essa coisa de ficar pagando coisas, dando presente, tá muito mais relacionada ao fetiche do cara exercer esse poder do que qualquer outra coisa que a gente pode estar pensando. Pois bem, o que eu fiz foi ir até a brasileira que trabalha como relações públicas do My Sugar Daddy, que inclusive fala alemão lindamente, e aí eu perguntei, os daddies, eles estão querendo os finalmente, né? Não, fala aí pra gente. Mas fala com honestidade, fala com sinceridade, porque não estamos de brincadeira, não. E aí ela me explicou que às vezes pode sim acontecer de esse ser o interesse do cara, do mesmo jeito que também pode acontecer da menina estar disposta a fazer as coisas. O que acontece é que quando a pessoa faz um perfil no aplicativo, ela assinala quais os interesses dela. Tipo assim, quero só trocar mensagens à distância. Ou quero me encontrar pessoalmente. Pode ser que a gente se veja com alguma frequência. Ou tá tudo bem pra mim a gente ficar sem roupa dentro de um quarto. Esse tipo de coisa. Existe um filtro de preferências que qualquer pessoa que entra no aplicativo pode utilizar para direcionar os tipos de pessoa que ela quer conhecer. Dessa maneira, quando ela é abordada ou aborda alguém no aplicativo, ela já vai saber exatamente quais são as intenções daquela pessoa. E aí eu falei, cara, mas deve rolar muito perfil fake então, não é não? Porque, né, gente, eu consigo imaginar daqui a quantidade de homem que vai querer se passar por Sugar Daddy, sendo que não tem nenhum puto no bolso. E eu também tenho certeza que você
você que está assistindo esse vídeo pensou nisso. Pois é, mas o que acontece é que esse aplicativo tem um sistema de verificação. Sabe quando a gente tem aqueles perfis verificados de gente famosa em rede social? Esse tipo de esquema também rola dentro do My Sugar Daddy, só que não é pra gente famosa, e sim pra quem manda documentação comprovando que é realmente aquela pessoa. E pasmem, se a pessoa quer ser Sugar Daddy, ela tem que comprovar a renda também. Sim, meus amigos, tem que mandar foto do contra-cheque, do extrato bancário, ou seja lá o que for que comprove que você tem muita grana. E daí esses documentos e as fotos da pessoa passam por uma análise e assim que acaba essa checagem, a pessoa ganha um selinho de verificado do lado do nome. E desse jeito, quando alguém vai conversar com aquela pessoa, ela já sabe de cara se trata de uma pessoa real. E a mesma coisa serve para quem quer ser Sugar Baby, com a diferença de que não tem que comprovar renda, né? Até porque os daddies não querem ficar dando trela pra gente que finge ser alguém que não é. E o que eu mais achei interessante foi que nesse aplicativo, no chat, tem um mecanismo para a pessoa denunciar qualquer tipo de conduta imprópria. E daí eu fiquei pensando, eu acho que nem aplicativos bem comuns e bem conhecidos para conhecer outras pessoas têm esse tipo de esquema. E não sei vocês, mas eu achei isso bem importante. Inclusive, durante o papo com o pessoal do My Sugar Daddy, eu fiquei sabendo de outras duas coisas que eu achei muito curiosas. É que eu perguntei, tipo, mas gente, em meio à quarentena, como é que tá rolando essa coisa dos relacionamentos? Porque as pessoas não podem se encontrar e tal. E o que acontece é que eles me contaram que, na verdade, durante o tempo da quarentena, o uso do aplicativo aumentou. E para ajudar o pessoal que já tá lá conversando, eles estão lançando agora em julho um mecanismo que é videochat. E aí eles estavam me falando, Tati, você não tem noção, a galera faz encontros online como se fosse o primeiro encontro no dia a dia mesmo. Então o negócio é rebuscado, cheio de preparo e cuidado. E parece que é o ideal pra gente, né? Achei até uma ideia muito boa, porque a gente vai acabar tendo que se adaptar a fazer esses encontros e conhecer as pessoas via videochamada mesmo. E você vê que a tendência da videochamada ela é tão grande que o pessoal tá incorporando isso pra dentro da plataforma, fazendo a ferramenta ficar dentro da plataforma, que aí a pessoa não precisa nem sair de lá. E você vê que a gente que tá aqui com os nossos namorados, namoradas dentro de casa, nem tá fazendo os encontros rebuscados e chiques, e mesmo no dia dos namorados. Gente. E a outra coisa que eu achei interessante foi que eles relataram que, por ser uma plataforma internacional, tem muita gente que opta por só se relacionar com pessoas de outros países. E daí essas pessoas já estavam meio que acostumadas a encontrar a pessoa com a qual ela tá falando só quando essa viesse numa viagem de trabalho ou a passeio. Então já se via pouco mesmo. Agora você deve estar aí pensando, porque no auge do estereótipo, a gente pensa, né, que só deve ter cara bem mais velho como Sugar Daddy e mulher bem novinha como Sugar Baby. E daí, como eu te disse, tem sim bastante empresário que às vezes viajam muito a trabalho e querem, sei lá, ter alguém, uma companhia durante as viagens, mas não significa que exista necessariamente uma idade comum, tanto para um quanto para o outro. Tem gente de todas as faixas etárias. E muita gente, quando se cadastra, diz que está entrando no aplicativo exatamente porque está focado em ter uma relação sincera e honesta, com todas as cartas na mesa, mesmo antes da pessoa sequer começar a conversar com outra pessoa, ela já disse exatamente o que ela quer, como ela quer, ou seja, trabalhando na sinceridade real oficial. Às vezes num lugar onde ela se sente confortável para assumir que ela quer realmente ser mimada ou mimado e que o outro pode mostrar a vontade que ele tem, a disposição que ele tem em mimar, gastar, agradar uma outra pessoa em troca de algo que ela quer oferecer, que às vezes é só realmente uma companhia. E eu disse no vídeo há 2 anos atrás e continuo dizendo aqui que se toda a relação fosse mais direta e mais sincera, o sofrimento pessoal de cada indivíduo iria diminuir drasticamente. Enquanto tanta gente está por aí fingindo não ter interesse em certas coisas e se frustrando pra caramba por criar várias expectativas e não ser correspondido, tem essa galera que já se libertou dessa pressão social aí e resolveu assumir exatamente o que quer pra pessoa que tá lá falando que quer isso também. Mas isso é o que eu penso. O que você pensa desse tipo de coisa? Deixa seu comentário aqui, me conta exatamente o que passou pela sua cabeça sabendo disso tudo, e aí a gente vai conversando, porque eu tô muito curiosa para saber o que cada um de vocês pensa sobre isso e se vocês estariam lá no aplicativo também. Enquanto o vídeo da semana que vem não chega, vai contando aí nos comentários para nós.